a sua lista, tá? Em nome de Jesus. Marcos 3:27. Hoje eu vou te dar um pouquinho de trabalho. Ele vira para cá e eu vou para lá. Aí ele vira para lá e eu vou para cá. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, deixa eu empurrar mais para cá, que aí eu fico quieto aqui. Pronto, fica mais fácil para nós dois. Por quê? Você está vendo aqui já os preparativos para nosso domingo, vai ser tremendo. Domingo vai ser a nossa vigília da virada. Aí você está vendo que aqui vai estar um pouquinho mais escurinho, tem aquele pano ali. Nós estamos já preparando já tudo para domingo. Domingo começa às 22 horas, não perca. A partir das 10 da noite a nossa vigília da virada. Quem sempre começa o ano na casa de Deus? Deixa eu ver. Quero que você responda com sinceridade. Quem nunca começou o ano na casa de Deus? Quem nunca virou o ano na casa de Deus? Com sinceridade. Vou fazer um convite para você. Faz esse desafio, faz isso. Se você nunca fez, quero convidar você a começar o ano na igreja. Os primeiros minutos, você não vai falar com ninguém, você não vai dar feliz ano novo para ninguém, você vai falar com Jesus. Eu falo sempre uma coisa que eu tenho no meu coração. Você vai dar os primeiros minutos para aquele de quem você vai precisar o ano inteiro. Amém? Porque é ele que você vai precisar o ano inteiro. Então eu quero convidar você, começa às 10 horas da noite a nossa vigília no domingo. Quem vai estar presente, diga amém. Deus está preparando coisa tremenda, hein? Já já eu vou falando mais aí, vai ser coisa maravilhosa. Mas vamos lá então, Marcos 3:27, quem achou, diga amém. E diz assim, ó: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não fizer o quê? Não manietar o valente. Você sabe o que é manietar? Amarrar, né? Amarrar as mãos, né? E então roubará a sua casa. Quem é que está falando isso aqui? Isso aqui quem está falando é o próprio Jesus. Quem é esse valente que você não consegue tirar dele sem antes manietá-lo? É o diabo. Jesus está falando de Satanás. Então Jesus está dizendo assim, olha, não tem como você entrar na casa. A Bíblia diz que esse mundo aqui ele jaz no maligno. Então Jesus está falando do próprio diabo, onde o próprio Jesus veio, na casa do valente, né? Esse mundo onde o diabo domina, e Jesus o amarrou e tirou o que era do diabo. Diga glória a Deus. E Jesus está nos ensinando a fazer o mesmo. Jesus está nos ensinando que é assim que se faz. Como é que entra na casa do valente e tira o que ele tem? Primeiro o amarra. Na outra tradução, acho que é a Bíblia Linguagem de hoje, não, Bíblia Viva, coloca aí para mim, ô Samuel, a Bíblia Viva. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem antes o quê? Amarrá-lo. E aí, uma coisa que eu aprendi, que eu falo que eu aprendi isso aí com o pastor Valquir, que a gente sempre, quando a gente é cristão, a gente sempre costuma falar, está amarrado, em nome de Jesus. Quem fala está amarrado aqui? Levanta a mão. A maioria, né? Mas você sabe de onde que vem esse negócio? Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Irmãos, isso é bíblico. Pastor, isso existe? Tem gente que tem dúvida, né? Tem que amarrar mesmo, esse negócio de estar amarrado funciona? Não só existe, como tem que ser feito. Você tem que amarrar. Pastor, quando vai expulsar o demônio, vem aquele demônio lá manifestado na pessoa com toda a força e quebrando tudo, mas quando você diz, e é demônio, ele tem que obedecer, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Na hora ele tem que obedecer. Ele é amarrado no mundo espiritual. Por quê? É isso aqui. É dessa palavra que vem essa expressão que a gente usa tanto e às vezes nem entende, né? Nem sabe. Eu posso falar, pastor, está amarrado em nome de Jesus? Pode, você pode amarrar uma ação do diabo, você pode amarrar uma ação do inferno. Diga glória a Deus. Você pode falar, em o nome de quem? De Jesus. Você deve. Na verdade, esse é o primeiro passo, é isso que eu quero explicar. Ninguém pode entrar lá no território do valente ou na casa do valente, ali fala homem forte, né? Sem antes fazer o quê? Amarrá-lo. Então você quer tirar do diabo aquilo que ele tomou posse? Você quer tirar de Satanás aquilo que ele dominou? Primeiro, o que tem que fazer com ele? Tem que amarrá-lo. E aqui eu quero mostrar para você duas coisas, duas condições. Por quê? Quem é que pode amarrar Satanás? Porque Jesus podia, Jesus era mais valente do que esse demônio que se dizia valente. E hoje eu também posso, mas tem algumas condições.
Primeira delas, eu quero mostrar para você, está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 24. Vamos lá? Provérbios capítulo 29, versículo 24. Em nome de Jesus. Então eu só posso tirar de Satanás aquilo que está no domínio dele, se primeiro eu fizer o quê? Eu amarrá-lo. Pastor, mas como é que amarra o diabo? Eu amarro em nome de Jesus, diga glória a Deus. Eu amarro. Eu posso amarrar Satanás? Eu posso. Mas se ele vai obedecer aquilo que eu determinei, se eu amarrei, se ele vai ficar amarrado, se eu vou conseguir amarrá-lo, depende de algumas condições que eu vou te mostrar hoje. Isso aqui é muito importante que nós vamos aprender. Primeiro, Provérbios capítulo 29, verso 24. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também. Você pode acompanhar por ali. Isso aqui é um princípio muito importante, irmão, que a gente precisa aprender com a palavra. Olha lá. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. E o que mais? Ouve maldições e não o quê? Não denuncia. Acho que já deu para você entender. Então imagina que tenha lá um ladrão, esteja roubando, e a pessoa queira denunciá-lo. Irmão, ela não vai poder se ela tiver parte com quem? Com ele. Não tem como. E aí tem muita gente que ignora isso. Hoje talvez nas igrejas não se explica mais isso. Estou falando mal de igreja nenhuma, como eu sempre falo, mas eu preciso fazer você conhecer isso. Não, irmão, porque você vai mandar esse mal embora da sua vida. Mas espera aí, você só pode denunciar o ladrão, e ali o ladrão é a figura do diabo, o ladrão é Satanás. O próprio Jesus explicou que o ladrão vem, senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Eu só posso amarrar o ladrão, denunciar o ladrão, se eu não tiver parte com ele. Shhh, Manu, quietinha. Shhh, essa menina conversa. Olha, pastor, está ouvindo sim ou não? Eu só posso denunciar o ladrão se eu não tiver parte com ele. Imagina, ladrão, eu estou passando na rua, o ladrão chama, vem cá, me ajuda a subir nesse muro. Aí eu vou lá e falo, tá bom. Aí faço assim, né? É assim como é que faz aquela caminha de gato, né? Aí ele sobe pelo muro, aí ele vai lá e rouba. Quando eu vejo que ele está roubando, eu falo, é ladrão! Polícia! Polícia, ladrão! A hora que a polícia prender ele, o que ele vai falar? Mas ele me ajudou. Sim ou não? Pode me prender, mas ele me ajudou, vai ter que levar ele também, sim ou não? E está cheio de gente, irmão, com parte com ladrão aí. E quando eu falo isso, presta atenção, eu vou usar até uma expressão, perdão pela expressão, não sei nem se é uma expressão ofensiva, no meu ver não, mas é uma expressão, um ditado muito usado. Já ouviu falar de ter rabo preso, perdão pela expressão, ter rabo preso com alguém? Então é o que acontece na vida espiritual de muita gente. Tem muita gente que não pode amarrar o diabo, não pode amarrar Satanás, porque tem parte com ele. É aquela história do rabo preso, né? Você pode até falar, olha, eu vou denunciar você que está fazendo errado, mas o outro diz assim, se você falar de mim, eu também vou falar de você, porque você tem isso, isso e isso de errado. Irmão, não tenha nada de parte com o diabo. O que é parte aqui? É participação em alguma obra do diabo na sua vida. Você não pode ter. Esse mesmo versículo, coloca para mim na linguagem de hoje. Olha como ele fala na linguagem de hoje. Ele vai mudar ali para mim. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de quem? E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre essa questão de ser o seu próprio inimigo, de sabotar a si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. E se não disser, Deus... Oh, senhora, ficou pesado dessa versão, né? Se ele disser a verdade, ele é companheiro, vai sobrar para ele também. Se ele não falar, vai vir a consequência de quem? De Deus. Então você quer um conselho, irmão? Não seja inimigo de si mesmo. Não tenha parte com nada do que é de quem? Do diabo. Não tenha.
Por que que Jesus, ele conseguia amarrar o diabo? Por que que Jesus, lá em Marcos 3, 27, onde a gente leu, ele conseguiu amarrar o valente e tirar o que ele tinha? Porque ele não tinha parte com o diabo. Jesus não tinha parte nenhuma com o demônio. Jesus não tinha participação, não tinha nada do inimigo na vida dele. E eu não posso ter, só mostrar para você rapidinho, coloca para mim Marcos 1, 23, se você quiser não precisa nem abrir. Ele vai colocar ali para mim, anota aí, depois você lê na sua casa. Marcos 1, 23. Vou te mostrar isso aqui, que o próprio demônio dizia que Jesus não tinha nada com ele, quer ver? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, quem? O que o diabo falou para Jesus? Que temos nós contigo. A gente tem alguma coisa junto, Jesus? O diabo tinha alguma coisa junto com Jesus? Os fariseus falavam, ele expulsa o demônio porque é o príncipe deles. Aí Jesus, se você ler lá em Marcos 3, Jesus está explicando isso. O diabo não pode contra si mesmo, reino dividido não prospera. Eu não expulso o diabo porque eu tenho alguma coisa com ele, ao contrário, eu expulso porque eu não tenho nada com ele. Diga glória a Deus. Irmão, não posso ter nada com o diabo, porque senão eu vou expulsar ele da minha vida. Ô demônio da bebida, sai da minha vida. Mas eu ainda tomo um golinho de vez em quando. O demônio vai dar risada e vai falar assim, você está querendo me expulsar se no Natal você estava dando golinho lá, no vinhozinho, que disseram que não tinha nada a ver? Porque é o seguinte, eu quero expulsar o demônio do outro que é o alcoólatra. Porque eu acho que eu tenho direito de expulsar o demônio do outro que bebe demais, está prejudicando o trabalho, está prejudicando a família, e eu posso expulsar porque eu só tomo um pouquinho. Fala assim, olha, eu tenho parte. Olha para o pastor, se você pega uma empresa, tem os acionistas. Presta atenção lá na porta, irmãs. Tem os acionistas. Tem acionista majoritário, aquele que tem 50% da empresa. E tem acionistas menores. Tem gente que tem 30%, outro tem 20% da empresa, outro tem 10%. Tem gente que tem 1% da empresa, mas ele é acionista ou não é? Ele tem parte ali ou não tem? O lucro daquela empresa vai ter que ser dividido com ele, vai ou não vai? Mesmo que seja um pouquinho, ainda que ele tenha 0,01 da empresa. Ele tem parte naquela empresa ou não tem? Então olha para o pastor, o que bebe lá até cair, o que bebe lá, que está prejudicando sua casa, sua família, ele tem parte com aquela obra do diabo? Tem, pastor, mas eu não, eu só bebo um golinho, eu só bebo um pouquinho, eu não chego nem a ficar bêbado. Mas olha para mim, você não tem parte também? Não é a mesma obra da bebida? Então é a mesma coisa, você só é um acionista menor, mas você também tem parte. E o demônio vai falar assim, não tem como você expulsar do seu marido ou do seu filho, que bebe lá até cair, se você também bebe ainda que seja um pouquinho. Está entendendo, sim ou não? É assim que funciona no mundo espiritual. É assim que funciona. Ai, pastor, eu estou querendo amarrar esse demônio na vida da minha filha, na vida do meu marido, na vida da esposa que mente. Só que assim, eu de vez em quando, não é que eu não minto, mas eu minto um pouquinho, só para não dar nenhum problema. Mas se você usa da mentira, você ainda tem alguma coisa com o diabo, você usa algo dele. Então você não vai conseguir amarrá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Quem é companheiro do ladrão é inimigo de si mesmo. Não tenha nada do diabo. Examina hoje a sua vida. Fala, Jesus, se tem alguma coisa ainda na minha vida que é parte com Satanás, é parte com o inimigo, meu Deus, arranca da minha vida, tira. Seja qual for o pecado, que ele vai dar risada de você, ele vai falar assim, você não pode me amarrar, porque você é meu parceiro. Não, está amarrado, pastor, está amarrado nada, você não pode amarrar, você é parceiro. Está entendendo, sim ou não? Ele vai dizer, você não pode me amarrar porque você tem parte, quem tem parte é parceiro. Está entendendo, sim ou não? Eu sou parceiro, se eu uso aquilo que é dele, se eu uso aquilo que é a vontade dele, se eu faço aquilo que é o que ele gosta. Ah, mas ninguém está vendo, é lá com o meu celular, de noite, no meu quarto, sozinho. Mas aquilo ali, meu irmão, me faz ter parte com o diabo. Eu não posso ter parte nenhuma com Satanás, se eu quiser amarrá-lo, se eu quiser
ter autoridade para conseguir amarrar ele. Quem está entendendo, diga amém. O próprio demônio disse assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que tem nós dois em comum? Não tem nada, nós não temos nada com o Senhor. E glória a Deus por isso. O diabo tem que dizer o mesmo para você: não tem nada contigo. Você tem que dizer para o diabo: Satanás, não tenho nada com você. Quantas vezes eu já orei assim? Quantas vezes eu já cheguei diante de situações que eu falei assim: ô demônio, eu não tenho nada contigo, você tem que me obedecer. Em nome de Jesus você vai sair dessa vida. Ô Satanás, o negócio é o seguinte: agora é comigo, e eu não tenho nada com você. Lembro de uma situação, uma pessoa da minha família, estava uma luta, estava uma coisa tremenda. Naquela madrugada eu levantei e falei: demônio, o negócio é o seguinte, eu não tenho nada com você, você sabe disso. Eu estou entrando agora em favor daquela pessoa. Ela não consegue te expulsar, mas eu posso. Eu não tenho nada com você, você sabe que eu não tenho nada contigo. Então em nome de Jesus você vai ter que me obedecer agora. Isso é forte no mundo espiritual, diga glória a Deus. Você não ter nada com o diabo, você não ter parte nenhuma com ele. E ao mesmo tempo ter parte com Jesus. O próprio Senhor Jesus fala, eu falo muito da Santa Ceia. O povo hoje, na igreja, não dá tanto valor à Santa Ceia como era antigamente. Eu lembro que na minha época, a gente tinha um temor tão grande em relação à Santa Ceia, que a gente não perdia uma Santa Ceia por nada. Hoje eu vejo gente que não vem na Santa Ceia como se fosse qualquer coisa. Não participa da Santa Ceia e não faz nem questão disso. Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não está junto comigo. Coisa séria é isso. Do mesmo jeito que eu tenho que querer não ter parte nenhuma com o diabo, não ter participação de nada de Satanás na minha vida, eu preciso desejar ter parte com Jesus em tudo do que é dele. Diga glória a Deus. Eu preciso disso. Então a primeira coisa para eu amarrar o diabo é que eu não tenha parte com ele, é que eu não tenha parte com o ladrão, porque quem tem parte com o ladrão fala assim, ó, não pode denunciar. Não pode. Como é que vai denunciar? Até pensa, eu vou falar, mas quando eu penso, mas eu também tenho coisas com ele, também tenho negócio com ele, e aí vai sobrar para mim também. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, e aqui está principal da mensagem de hoje, está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32 agora, vamos lá. Provérbios 16, 32. Fala assim comigo, ó, só pode amarrar o valente. Fala com mais fé, você não jantou não? Quem jantou fala amém. Quem jantou fala amém. Quem não jantou fala misericórdia. Eu sabia lá, a maioria não jantou. Tomou café pelo menos? Então fala assim, ó, só pode amarrar o valente aquele que é mais valente. Jesus era mais valente. Mas como é que faz para ser mais valente? Aí vem um negócio. Aqui vem uma revelação muito forte que algum tempo atrás eu já tinha lido isso aqui, mas nunca tinha tido essa revelação do Espírito Santo. Quem achou aí, diga amém. Ele diz assim, ó, melhor é o longânimo do que quem? Então olha para o pastor. Aqui está o valente, ó. Aqui está o longânimo. Está entendendo, sim ou não? Você vai entender onde eu quero chegar. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então a gente acha assim na nossa cabeça, você perguntar para esse irmão do seu lado, pergunta para ele assim, você é valente? Pergunta para ele. Ele fala, eu sou, não fujo de briga não, pastor. É o seguinte, eu sou baixinho, eu sou fraquinho, mas se vier o valente eu enfrento. Os baixinhos dizem que é os mais invocados, né? Não, que eu não fujo não, pastor, não fujo de barata, não fujo de rato. Quem foge de barata? Eu não fujo, que eu sou valente, eu me enfrento. Não, você entendeu tudo errado. Por que você entendeu tudo errado? Porque olha que coisa tremenda, segundo a Bíblia, para você vencer o valente não é com mais valentia. Nosso entendimento é assim, né? Para ser mais valente precisa de mais valentia. Vamos ler de novo. Melhor é quem? O longânimo do que?
Então você quer ser mais forte que o valente, você tem que ser o quê? Olha como que a Bíblia é. Olha como que o princípio da palavra é totalmente ao contrário do nosso. A gente pensa, nós pensamos, todos nós, que para vencer o valente precisa de mais valentia. Não. Você precisa de longanimidade. E de uma coisa muito forte chamada domínio próprio. Isso é forte. Você quer ser mais forte que o valente, você tem que ter isso. Por quê? Ele diz assim, ó, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então vamos lá. Tem gente que quer amarrar o diabo, mas não está conseguindo. Por que não está conseguindo, pastor? Aí vem essa revelação que Deus falou muito comigo. Primeiro Deus puxou a minha orelha, eu vou puxar a sua. Por quê? Porque não consegue nem dominar a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, isso é espiritual. Se você não consegue dominar você, você não vai conseguir amarrar o diabo. Você pode até tentar, mas ele vai rir de você, ele vai falar assim, como é que eu vou obedecer a alguém que não obedece nem a si mesmo? Isso tem várias questões. Você vai ver que nos exemplos que eu vou te dar, você vai entender melhor ainda. Primeiro, muda para mim, coloca a Bíblia, linguagem de hoje, fazendo favor. Então, primeiro, quem consegue amarrar o diabo? Quem consegue amarrar o valente? Aquele que não tem parte com ele. E segundo, aquele que consegue primeiro dominar a si. Olha o que diz aí. Vale mais ter paciência do que ser valente. Então você consegue superar o valente com o quê? Paciência. Paciência. Por isso que o diabo tem liberdade na vida de quem não se domina. O diabo tem liberdade na vida de quem perde para si mesmo. Até aqui, ó. É aquela pessoa que está perdendo para si mesmo. Aquela pessoa que sabe que precisa mudar em várias coisas, mas continua caindo no mesmo erro. E aí, meditando nisso, Deus falou muito forte no meu coração, ó. É melhor saber se controlar do que conquistar o quê? Cidades inteiras. Sabe por quê? Você pode amarrar uma legião de demônios, mas se você não se controla, irmão, você perdeu. Por quê? Eu falava assim, vamos dar exemplo de várias áreas aqui. A pessoa está na vida financeira dela, ela amarra o diabo, está amarrado Satanás, está amarrado o demônio que está na minha vida financeira, o demônio que está amarrando, colocando as dívidas, me colocando em aperto. Você amarra. Quando você é fiel, dizimista fiel, você amarra o diabo. Eu já vi isso muitas vezes, questões de pessoas que são fiéis no seu dízimo, e aí não vê a sua vida financeira sair do buraco. Sabe por quê? Porque você amarra o diabo, mas você não se domina. Você não se controla, você é totalmente descontrolado na sua vida financeira. Você gasta mais do que deveria gastar. Você faz loucura, pega o seu cartão, passa para lá e passa para cá. Aí você amarra Satanás e o diabo vai falar assim, você me amarra, mas você não se controla. Continua do mesmo jeito. Você pode até me amarrar, mas se você não controla você mesmo, se você não tem controle na sua vida financeira, irmão, não adianta. Você não vai conseguir vencer esse demônio. Está entendendo o que é o descontrole, sim ou não? Isso é resposta para muita gente. Pastor, por que eu sou fiel no meu dízimo? A Bíblia diz, por causa de vós repreendereis o devorador. Está lá em Malaquias 3. Minha vida financeira não sai dessa situação, porque se amarra o diabo, mas não controla você. Não se controla, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai. É aquele descontrole tremendo, gasta mais do que deve, gasta com o que não deve, gasta com à toa. Está entendendo, sim ou não? Não, pastor, não gasto à toa, mas é totalmente descontrolado. Já expliquei a respeito de vida financeira, que o primeiro passo para Jesus fazer um milagre financeiro na vida de qualquer pessoa é a organização. Quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, tinha necessidade e o recurso era pouco. Não é a situação que a gente vive hoje? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Pastor, se eu pegar as contas que eu tenho com tanto que eu ganho, não bate. É assim. E aí onde entra o milagre? Só que antes de Jesus fazer o milagre, o que Jesus falou? Separa todos em grupos de 50 e 100, organiza a coisa, para a gente saber o quanto precisa. Quem está entendendo, diga amém. Você acha que é fácil você pegar 5.000 pessoas e separar em grupo de 50? Não podia ser 51 nem 49, 50 e 100?
Imagina a correria dos discípulos. Aqui tem quantos? 48, vem mais 2 para cá. E aí tem quanto? Tem 55, sai 5 daí. Vai para lá, o outro tem 45. Eu acho que só para organizar eles devem ter demorado mais tempo que Jesus demorou para multiplicar. Eu tenho para mim, porque o ser humano é difícil. Você vai organizar às vezes coisas simples. É difícil, não é? Ô luta que é. Não, eu quero ficar com ele, que é minha mãe, quero ficar lá naquele grupo, mas lá já tem 50. É assim ou não é? Não, eu quero ficar com ele, que é meu amigo. Então vem os 6, 2 para cá e vai 2 para lá. Imagina a luta. É assim ou não é? A gente faz caravana, né? Ia colocar o povo tudo dentro do ônibus. Gente, aqui já deu, mas eu quero ir nesse ônibus, que o meu amigo está aqui. Outro fala, mas eu quero ir no outro ônibus. Que luta que é ou não é? É assim. Mas tudo começou da organização, irmão. E é difícil organizar, por isso. Jesus pediu, Jesus foi claro. Separe em grupo de 150. Você quer ver o milagre, irmão? Começa a controlar as coisas na sua vida financeira. Começa a colocar um controle rigoroso das coisas. Porque se você quiser amarrar o valente, não tem outro jeito. Você precisa saber se controlar. Quer ver? Na saúde, a pessoa vai lá e faz lá os exames, dá um monte de alteração. Glicemia está lá no alto, o colesterol está lá nas nuvens, está com um monte de problema, está com a pressão lá, estourando a pressão. Está amarrado, Satanás, está amarrado, demônio que está na minha saúde, em nome de Jesus eu te amarro. Aí amarra o demônio, depois vai lá e pega o pote de açúcar e faz assim, pega um refrigerante e bebe. Aí o demônio vai dar risada. Você está rindo? Mas isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Eu dou risada aqui porque a gente brinca, mas é muito sério. Isso é muito verdade. Aí o demônio fala assim, você me amarra, mas não amarra a tua boca. Não adianta? O que adianta conquistar uma cidade inteira? Amarrei uma legião de demônios, que no nome de Jesus eu amarro, eles têm que me obedecer. Mas eu não amarro a minha boca. Mas eu não domino a mim mesmo. Como é que eu vou amarrar o diabo? Ele vai ficar dando risada na minha cara. Falei para uma irmãzinha hoje aqui, eu pregando isso, depois ela veio falar para mim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê, irmã? Porque a minha diabetes, pastor, está quase em 300. No Natal, pastor, comi bolo, pudim, doce, refrigerante, eu sabia que eu não podia. Eu falei assim, eu vou pregar de novo. Não sabia de nada, você vê como o Espírito Santo é, né? Eu vou pregar de novo, porque eu vou repreender o demônio. Vou repreender o diabo, não vou? Demônio, você está amarrado, demônio da diabetes, da glicemia. Falei, a senhora vai sair daqui, agora tem um ano novo. Então, pastor, agora que é o problema. Eu falei, então, acho que eu vou fazer uma oração e já vou amarrar a sua boca. Tem que fazer as duas coisas juntas. Tem que amarrar o diabo e a boca. E se não adianta amarrar o diabo, você não amarra, irmão, ele vai rir na tua cara, vai falar assim, você me amarra, mas você não amarra a tua boca. Está entendendo, sim ou não? Você não se domina, você quer vencer, você quer conquistar a cidade inteira, glória a Deus, mas não vale nada se você não controlar você mesmo. Está entendendo, sim ou não? Estou te dando vários exemplos para você entender que isso aqui se aplica. Enquanto eu meditava, o Espírito Santo falou comigo, isso aqui se aplica em várias áreas da nossa vida, irmão. É a pessoa que está perdendo o marido, está perdendo a esposa, demônio, você está amarrado. Você que está fazendo a minha esposa virar a cabeça, querer ir embora de casa. O meu marido quer ir embora de casa, você está amarrado em nome de Jesus. Aí amarra o demônio. Só que o dia que o marido e a esposa chegam para falar alguma coisa, para conversar, ô meu bem, que sai para lá, sua burra, seu trem, seu isso, seu aquilo. Amarra o diabo, só que o diabo fica dando risada. Só que não controla o seu temperamento, não controla a sua língua. Parece um cavalo com a esposa, parece um cavalo com o marido. Dá coice, pá! Aí depois, o diabo dá risada e fala assim, você me amarrou, mas não se controlou. Aí a mulher fala, vou embora de casa. O marido fala, não, vou embora de casa. Ai Deus, está amarrado em nome de Jesus. Não adianta amarrar o diabo se você não se controlar. A Bíblia fala isso. Vós maridos, tratem bem as suas esposas e não se irritem com elas. Mesma coisa, a esposa, trata bem o seu marido.
Porque você pode amarrar o demônio, você pode amarrar a legião inteira, você pode controlar lá, conquistar a cidade toda. Mas se você não souber, se você não conseguir dominar você mesmo, governar a si mesmo, você vai perder essa batalha, o diabo vai rir na sua cara. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Olha como isso é importante. Duas coisas que eu estou te ensinando hoje. Primeiro, eu não consigo tirar o que o diabo está dominando sem antes amarrá-lo. Concordamos com isso, sim ou não? Tem que amarrar ele, tem que amarrar. Jesus conseguiu amarrar. Primeiro, por que Jesus conseguiu amarrar? Porque Jesus não tinha parte com ele. Quem quer amarrar o diabo não pode ter parte com ele. Se eu tiver alguma coisa com ele, eu não consigo amarrá-lo. Tem que examinar a minha vida e falar, será que tem alguma coisa que eu pratico que ainda estou participando com o diabo, que o diabo participa em alguma coisa da minha vida? E segunda coisa, para eu poder amarrar Satanás, eu preciso dominar a mim mesmo. Esse mesmo versículo na Bíblia é Viva, coloca ali para mim, nós já vamos orar já. Na Bíblia Viva, ele fala assim, ó: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas. Por quê? Olha agora, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar o quê? Uma cidade inteira. E é verdade, você consegue se tornar mais valente, não é com mais valentia, é com mais domínio próprio. Você consegue se tornar mais valente que o valente, não é com mais valentia, é com mais perseverança, é com mais paciência, é com mais longanimidade, é com mais autocontrole. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes não está faltando amarrar o diabo, porque o diabo, você chega e amarra ele em nome de Jesus, ele está amarrado. Às vezes está faltando para nós é o autocontrole. Controlar suas emoções, irmão. Vencer a si mesmo. O diabo vai dizer assim, olha, como é que eu vou obedecer alguém que não obedece nem a si mesmo? Diz que não vai fazer, mas continua fazendo. Diz que vai fazer, mas não faz. Então, fala com Deus hoje. Pastor, como é que eu consigo, pastor, me controlar? O senhor está falando aí uma coisa que eu me vejo nessa situação. Realmente, eu não consigo controlar a minha ira, eu não consigo controlar meu temperamento, não consigo me dominar, pastor. Como é que eu faço? Vou te dar um conselho muito bom. Quem quer, diga amém. Vou te dar uma ferramenta, uma arma que Jesus deixou para nós, tremenda, para quem quer dominar a sua carne, a sua vontade, suas emoções. Jejum e oração. Jejum, irmão. Entra diante de Deus e pede ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo é nele que está o fruto. Inclusive disso aqui que eu acabei de falar. O fruto do Espírito, nele está incluído o domínio próprio. Você vence o diabo. Por isso que tem que ter o Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. O povo de Deus que tem o Espírito Santo, ele consegue vencer a si mesmo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo e está difícil, então entra no jejum. Tua carne está muito forte, teu espírito está muito fraco. Quando você jejua e ora, o teu espírito fica forte, a tua carne fica fraca. Entra no jejum. Meu Deus, eu vou fazer. Vou fazer lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, começa. Ai, pastor, não consigo. Começa com pouco. Começa lá, vou fazer um jejum parcial e vai avançando na fé, vai avançando. Daqui a pouco, irmão, quando você pensar que não, você vai estar ainda mais forte no Espírito. Daqui a pouco mais forte no Espírito, mais forte no Espírito. Daqui a pouco acabou, irmão, você está dominando a si mesmo, o diabo também. O diabo vai ter que te obedecer. Diga glória a Deus. Acabou. Não vai ter lugar, não vai ter espaço na sua vida. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir bem forte.